Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, domingo também, amigos. Você tá pensando que não tem vídeo no domingo? E tá aqui comigo o Wagner Ferreira, que é um baita de um jornalista revelado pela Super Rádio Tupi, pela nossa equipe de esportes, é um grande produtor e também um profundo conhecedor e um amigo nosso lá da Zona Oeste. Alô, Zona Oeste, obrigado pelo carinho de todos vocês aí. Tá tudo bem, Wagner? Tudo certo, Wellington. É sempre um prazer estar sei. aqui. Um prazer inenarrável. Ah, que bacana. E eu gosto muito de quando você está aqui com a gente. Mas antes eu tenho que pedir para você se inscrever no nosso canal, Wellington Campos FC. Não paga nada não. Dá uma olhadinha aqui embaixo, ó. Tá vermelhinho? Clica no inscrever. Não paga rigorosamente nada. E dá o joinha. Você vai chegando no vídeo, já dá o joinha, porque você dando o joinha, você também ajuda a gente e o YouTube entende que esse vídeo é legal, que você gostou também. Tá bom? Então depois da vinheta eu trago o Wagner aqui com a gente. Roda a vinheta. Muito bem, minha gente. Ô Wagner, você tá com quantos anos? Tô com 23. A última vez que eu fiz vídeo aqui com você, eu só tinha 22. Tá vendo? Envelheci bastante. É, muito velho. o Wagner, ele é um grande vascaíno e a gente fala muito de Vasco aqui. E ele é vascaíno de frequentar a arquibancada. É, mas já tem tempinho, hein? Você não vai. Agora Essa foi no a vida campeonato. tá corrida. Sim, não. Com a Rádio Tupi, Que a agenda fica cheia. a agenda é cheia, a gente sempre cobrindo muito bem os jogos, então às vezes fica complicado. A gente sempre tenta achar um tempinho ali, mas realmente tô devendo essa pro Vascão, tô devendo ir lá, hein? É verdade. Mas você é um profundo conhecedor também de futebol, você acompanha todos os times, acompanha outros esportes, você fez cobertura de jogos do basquete do Vasco. Ano passado e esse ano eu cobri um pouco dessa reta final do Marquinhos, ídolo do basquete nacional, eu cobri bastante. Eu fui nos treinamentos do Vasco, conversei com os jogadores, também fui em treinamentos do Flamengo, conversei também com os jogadores do Flamengo, a gente cobriu um jogo do Flamengo depois de mais de 10 anos da Rádio Tupi sem transmitir jogos. A gente fez um Vasco e Flamengo no final do ano passado e eu acho muito bacana esse movimento da rádio, da gente sempre tentar dar voz ao basquete nacional, a esses esportes, o tênis, o vôlei, esportes que sempre foram muito importantes para a nossa cultura, mas que, querendo ou não, estão abaixo do futebol no nível de valorização. É verdade, é verdade. Mas eu quero falar com você sobre o time de futebol do Vasco da Gama. Tá todo mundo assim naquela incerteza, vai recomeçar o campeonato, o Vasco tem 15 pontos, é o 13º, sábado já tem o clássico com a equipe do Botafogo, esse jogo lá em Brasília, no Mané Garrincha. O que você está achando da movimentação do Vasco nesses dias aí? O Vasco agora aparenta estar correndo atrás, né, do prejuízo, porque a janela do começo do ano não foi muito boa, acabou corrigindo ali um pouco a rota, o Nuno Moreira. A recuperação do Rayan, para mim, foi um maior reforço, foi o maior reforço até agora. Culpa do Fernando Diniz. Culpa do Fernando Diniz, por ser um bom treinador, conseguiu resgatar o Rayan, e eu acho que isso foi a principal arma para o Vasco, não vender o Rayan, ter o Rayan até o final do ano. Óbvio que a questão financeira a gente sabe que está apertada, a gente sabe que uma hora ou outra isso vai acabar acontecendo, mas se puder deixar para o final do ano. Até o final do ano, o Rayan com certeza é um dos principais reforços, mas tem essa provável chegada do Thiago Mendes, isso, que eu acho um volantaço. Fala um pouquinho do Thiago aí, o que você sabe dele? O Thiago ele foi muito bem nos anos dele na França, no Lyon. É um bom volante, é aquele box-to-box. O que seria box-to-box? Aquele volante que marca, ataca, vai de um lado, vai para o outro. E ele é muito bom volante, óbvio, a idade começa a chegar.
Ele já tem 33 anos, ficou, se eu não me engano, 2 anos do futebol do Catar, né? Se eu não estou enganado. É uma liga, querendo ou não, uma liga com uma competitividade muito inferior. Então acho que vai ser Mas lá você vai lá para ganhar um pé de meia. Fazer um pé de meia, aí não tem nada de errado, O país é sensacional. Eu estive lá na Copa do Mundo, trouxe as melhores referências. Eu sou tarado por supermercado. Você vai num supermercado do Catar, amigo, primeiro que você acha de tudo e de extrema qualidade por um preço acessível. Não, e eu achei que o pessoal desvalorizou um pouco essa chegada do Thiago Mendes por conta do futebol do Catar. Cara, o Coutinho jogou lá. Sim. O Coutinho jogou um tempinho lá. Então acho que é melhor esperar o Thiago chegar. E, querendo ou não, eu acho que vai ser um reforço muito importante, porque apesar de ter muitos volantes no elenco, nenhum deles tem a Tietê, o Jair, o Paulinho, nenhum deles tem feito uma temporada absurda, porque a titular absoluta é esse aqui. Eu gosto muito do Hugo Moura. Eu também gosto, e eu acho que o Hugo Moura hoje em dia é o único que é o titular mesmo, porque primeiro que não tem ninguém da posição. Acredito que o Thiago Mendes ele se encaixa até mais na do Hugo do que na dos outros. Eu também acho. Do que na do Tietê, do Paulinho. Eu acho que o Thiago Mendes ele acaba sendo um volante um pouco marcador, então eu acho que ele vai ser importante. Daria para jogar os dois? Hugo e Thiago? Eu acho que o Diniz... Não vai topar? Mas o Thiago tem uma saída de bola melhor que a do Hugo. Tem uma saída de bola melhor que a do Hugo, talvez. Isso com certeza é muito importante. Se o Thiago tá vindo, com certeza não sei se o pedido do Diniz, mas com certeza com o aval do Diniz, então o Diniz sabe o que ele tá fazendo. Mas ele foi muito claro, né, pro homem forte do futebol do Vasco, o Admar, dizendo, vai contratar, então traz para jogar, não é para completar elenco. Eu tenho um amigo, Francisco Aelo, grande Aelo, ele falou assim, Wellington, o pior jogador do seu time é o mais ou menos. Porque ele entra no time e quando você espera dele não sai nada. Exatamente. A definição é ótima. Não, e acaba que o Vasco é um time que precisa muito de banco também. Sim. Só que antes do banco o Vasco precisa de titular. Antes do banco o Vasco também precisa de time titular. Você vê o Fluminense hoje no Mundial, o Renato olha para o banco e sabe que ele tem boas peças. Exato, o Fluminense tem boas peças e quem o Renato tem colocado para jogar tem dado recado. No jogo contra o Al Hilal, ele precisou tirar, acho que foi o Martinelli por causa do cartão. Ele colocou o Hércules e o Hércules fez o gol. Então, essa é a importância de você ter um banco tão bom quanto o time titular. Eu acho que por isso que a contratação do Thiago Mendes é interessante. Sim. Você tem mais um. Você cara tem mais um. E não joga mais com 11, né, cara? Você é obrigado, queira ou não queira, e virou até pergunta tradicional em coletiva, por que o técnico não fez as 5 substituições? Essas 5 substituições, se por um lado isso é muito bom, porque você descansa mais os jogadores, tem mais variações táticas que você pode fazer durante o jogo, ela também é ruim por um lado. Porque o time que tem um elenco mais robusto, o cara tem 5 substituições ali que ele pode fazer todo o jogo que não vai cair o nível. Agora, o time que tem um elenco um pouquinho mais curtinho ali, sim, vai ter que botar um ou outro ali que não tem a mesma qualidade dos titulares. E isso o Vasco é uma coisa que o Vasco tem que ter atenção, porque um time que não tem 5 jogadores para colocar entre os titulares, para colocar no time titular sem perder a qualidade, é forte candidato a ser rebaixado. Mas eu não vejo o Vasco brigando por rebaixamento. Também não vejo. Eu também não vejo. Eu acho que o time titular do Vasco tem ótimas peças. O Dé veio aqui esses dias, eu fiz essa mesma pergunta que você está levantando aqui. Assim, o Vasco é para ficar onde no campeonato? Ele, Wellington, é para ficar entre 8º e 11º. Eu concordo plenamente com o Dé. Concordo. Vai ser campeão? Não, ele pode ser campeão de uma Copa dessas da vida. Se não é aquele gol do Hulk,
na chuva lá em São Januário. Ia chegar na final. Ia chegar na final. E eu acredito que o Vasco agora tem uma coisa muito importante, que é um treinador com uma ideia clara de jogo. O Carille, eu acho o Carille um bom técnico. Eu também gosto do Carille. Mas eu achei que ele... muito por causa da pressão também da torcida, ele já chegou pressionado, ele não conseguiu, não deu certo, não foi uma química que deu certo no Vasco. Eu acho que faltou muito isso pro Vasco, até na hora que a transição pro Diniz não ficou muito legal, o tempo que o Felipe ficou no cargo, ficou o time tava meio perdido, o time parecia meio perdido em campo. Só que agora eu acho que o Diniz ele resgatou um pouco da autoestima desse elenco. O torcedor veio com ele, até porque o torcedor viu grandes atuações sob o comando do Diniz. Exato, e o Diniz ele teve um ano fantástico no Fluminense em 2023. Tá certo que 2024 do Diniz não foi bom, tanto na seleção quanto no Cruzeiro, quanto no próprio Fluminense. Mas é um treinador que com certeza ele sabe o que faz. E acredito que na mão dele o Vasco tem um excelente treinador. E mesmo que o elenco não seja o mesmo elenco do Flamengo, do Botafogo, do Palmeiras, o Fernando Diniz ele tira leite de pedra. Vocês que são jovens, vocês curtem muito o futebol europeu hoje, né? Qualquer jovem, ele presta atenção nas principais ligas do mundo. E a gente está vendo aí o Mundial de Clubes. Eu mesmo, vou repetir aqui, já falei mais do que estou sempre falando. Eu não acreditava nos clubes brasileiros e eu hoje estou torcendo. Torci muito para o Palmeiras passar pelo Chelsea. Agora, você tem um Fluminense, né? O patinho feio, como estão dizendo aí, os tricolores estão deixando a gente sonhar e o Fluminense está chegando. O Fluminense pode passar pelo Chelsea? Com certeza. Com certeza. Eu acho que com certeza ou com cerveja? Acho que com os dois, que cabe uma cervejinha se passar. Antes de começar o campeonato, eu falei para alguns amigos meus que... Qual foi a previsão do Gatinho? Existem 3 times ali europeus que a gente superestima demais. O Dortmund, Borussia Dortmund. A Inter de Milão, que a Inter de Milão teve um ano muito bom, mas o final da temporada da Inter de Milão foi pavoroso. Perdeu a Copa da Itália, já estava... perdeu o campeonato italiano que estava ganho e tomou de 5-0 na final da Liga dos Campeões. Nunca tinha acontecido. Foi pavoroso. A Inter de Milão não tem cabeça nenhuma para jogar essa competição. Acho que foi um fardo para a Inter de Milão estar nessa competição. Dortmund, Inter de Milão e quem mais? E o Chelsea. O Salzburg eu não vou nem citar. Agora, o Chelsea... Cara, esse time do Chelsea custa mais de 1 bilhão. Sim. É top 5 times mais caros do mundo. Muricy e é um time Ramalho que falou isso hoje. você olha e... Tá, o goleiro não é top 10 aqui no Brasil, cara. O goleiro não jogaria em nenhum dos grandes do Brasil. O Léo Jardim é melhor do que ele. Pô, com certeza. O Fábio, então, nem Fábio se fala. O Fábio, então, nem se fala. E eu acho que o Flamengo dominou aquele jogo contra o Chelsea. O Flamengo merecia até ter ganho demais. É verdade. Então, eu acho que dá pra ganhar. Agora, a final, o buraco já é um pouco mais embaixo. Então. PSG e Real Madrid. Quem vai? Essa é a pergunta do milhão. Quem passa pra você? Lógico que é palpite, é chute. Eu vou te falar a verdade, eu acho que dá Real Madrid, mas se der Paris Saint-Germain, não vai ser nenhuma surpresa. Né? Não seria nenhuma surpresa. Eu acho que o PSG tem jogado mais bola do que o Real Madrid, mas o Real Madrid a gente nunca tem como subestimar o Real Madrid, porque a camisa do Real Madrid é uma parada de louco. E eu acredito, Wellington, que existiam 3 times aí insuportáveis para os brasileiros, que seria muito difícil ganhar. O Real, sim, o Bayern de Munique, sim, e o PSG. Que o Botafogo ganhou. Só que isso aí o Botafogo ganhou do PSG. Então, por que o Fluminense, que tem feito uma campanha maravilhosa, não pode ganhar do Real Madrid e do PSG numa possível final? Porque ele tem que ganhar do Chelsea. Exato. Mas a gente pra mim é jogo ganho. Pra mim é jogo ganho. Então, se for, eu vou pagar uma cavaca lá da padaria do seu avô. Faz o comercial da padaria do vovô. Não, quem quiser, Empório Água Branca. Empório Água Branca. Na estrada da Água Branca. Lá em Bangu. Não, Realengo. Lá é Realengo. Na esquina do Guanabara, perto do Albert Schweitzer, o hospital.
Tá certo. Só Viu? falar meu nome lá, pô, eu sou inscrito lá do Wellington Campos, vi o vídeo com o... Qual o nome do vovô? O Ângelo Marques. Alô, vovô Ângelo. Agora, Antônio Castro, você viu que fez aqui a propaganda do Guanabara também. Tá certo? Tá valendo. Gente, comenta aí, gostou concorda com o nosso querido Wagner Ferreira, jornalista da nova geração? Deixe aí o seu comentário, o seu nome, o nome da sua cidade. Prometo que no próximo vem aqueles abraços que vocês tanto gostam. Peço para se inscrever, o Wellington Campos FC não paga rigorosamente nada. Isso aí dá uma olhadinha, tá vermelhinho embaixo. Como diz os mineiros lá de Formiga, carca o dedo aí, né? Mete o dedo aí, se inscreve e me ajuda com outros inscritos também. Wagner, obrigado, meu ídolo. Obrigado, ídolo, por ter me chamado. É sempre prazer inenarrável. Mas o seu vídeo é sempre bacana, eu gosto das suas opiniões também. Tá bom? Deixa o like. Fiquem com Deus, do Rio de Janeiro, Wellington Campos e Wagner Ferreira. Um abraço. Abraço!